Então você tem que corrigir primeiro as instruções erradas que deram a você. Então, terceira pergunta, talvez me deram instruções erradas. E eu segui essas instruções. Talvez me deram um sistema de avaliação errado. E agora tudo aquilo que eu ponho a etiqueta de importante não é importante. E aquilo que eu etiquetei de não importante é muito importante. É ali onde eu estive errado. Coloquei curso na gaveta que diz não importante. Coloquei fitas na gaveta que diz não importante. E coloquei televisão e novelas na gaveta que diz importante. Coloquei exercício na gaveta que diz não importante. Coloquei livros na gaveta que diz não importante. E agora temos que mudar tudo isso. Tirar tudo aquilo que estava na gaveta do não importante e passá-lo para onde? Isso é mudar para a gaveta de importante. Ah, exercício é importante. Ler livros é importante. Escutar fitas é importante. Fazer cursos é importante. Tomar anotações de tudo é importante. E agora sim você começa a corrigir a sua vida. Você começa a corrigir o seu sistema de avaliação. E começa a dar a etiqueta de importante ao que realmente é importante. E deixa para lá tudo aquilo que não é importante. Você tem que ter um sistema de avaliação igual àquele das pessoas de sucesso. E dar valor de 100 àquilo que eles dão o valor de 100. E dar o valor de 1 àquilo que eles dão o valor de 1. E corrigir totalmente o seu sistema de avaliação. Eu tive que aceitar que eu tinha um sistema de avaliação de um fracassado. Você tem que aceitar, porque caso contrário você não pode mudar. E eu disse, vivo onde vivem os fracassados. Como onde comem os fracassados. Minhas roupas são as de um fracassado. Falo como falam os fracassados. Minha atitude é a de um fracassado. O meu carro é igual a de um fracassado. E eu tive que aceitar. Médico anestesista. Falava inglês e francês, mas era quê? Fracassado. Eu tive que aceitar. Fracassado. E você diz, não era esse o caminho que eu planejei. Porque ninguém planeja fracassar. Ninguém planeja ficar doente, ou pobre, ou ignorante. Ninguém planeja isso. Embora muitas pessoas cheguem até ali sem perceber. Ou achando que vão no sentido contrário. Ele pegou o caminho do fracasso. E um dia tem a etiqueta que diz fracassado. E você não gosta disso. Então eu diz, ok, já entendi. Agora eu vou me tornar uma pessoa de sucesso. Tenho que falar como falam as pessoas de sucesso. Tenho que pensar como pensam eles. Tenho que me vestir como se vestem eles. E conseguir me tornar uma pessoa de sucesso. Mas deixem eu lhes dizer. As coisas se parecem com seus donos. As coisas se parecem com seus donos. Os guarda-roupas se parecem com seus donos. As casas se parecem com seus donos. Os carros se parecem com seus donos. Sim. Um carro todo descuidado se parece com seu dono. Uma casa descuidada, assim é o dono. Uma conta bancária bagunçada, assim é o dono. Uma casa toda suja, assim são os donos. E sabem o que? Pode acontecer com um bairro inteiro. Certo? Como estão as ruas? Como estão os jardins dali? Se parecem com quem? Com os seus moradores. Esta parte da cidade se parece com seus donos também. E essa outra parte da cidade se parece com quem? Com seus donos. Com as pessoas que moram ali. Eles fizeram dessa parte da cidade o entorno que se pareça com quem? Com eles. Você pega uma pessoa de aqui e leva para uma favela e vai se ver como uma mancha. Agora você pega uma pessoa de lá e o traz para cá e vai se ver como uma mancha também. Imediatamente você diz, essa pessoa não pertence aqui. Esta pessoa não pertence. Não é verdade? Assim como se você fosse para lá, também as pessoas iriam perceber que você não pertence ali.
Acho que ele enganou o caminho de casa, né? Olha, uma pessoa de lá que fica procurando aqui no Batel ou nos jardins um quarto para alugar. Você olha uma pessoa de lá que fica procurando aqui no Batel um quarto para alugar ou nos jardins, e você diz, essa pessoa está enganada. Sim ou não? E a mesma coisa acontece nos restaurantes e nos hotéis. A mesma coisa. Imediatamente você percebe quando entra uma pessoa que pertence a esse tipo de lugares, ou quando entra uma pessoa que entrou por engano. É assim ou não? Seja do nível que for, é incrível. Então, com o que você combina? Com qual meio? Com qual entorno? Você pertence a esse nível? Bom, se você está ali, provavelmente sim. Se você está à vontade ali, provavelmente que sim, esse é o teu entorno. E portanto você tem que ser como é o teu entorno. Pensem nisso. Eu não posso chegar neste meu bairro com um carro todo destruído, que tira fumaça por todos os lados. Eu não posso, não é verdade? Também não posso chegar com o meu carro numa favela, com a minha Mercedes, certo? Imagina uma Mercedes na favela. As pessoas vão dizer, opa, o que será que esse cara está fazendo aqui? Com esse carro. Deve ser roubado. É engraçado, mas é assim. Você fica com esse carro um mês ali e automaticamente começa a se parecer com o quê? Com a favela. Não é assim? Como tem um monte de buracos, então já começa a amassar aqui, ali, já quebra aqui, bateu ali, a poeira já cobriu ele inteiro. E agora já parece que é um carro de ali. Olha que interessante, não é verdade isso? Interessante. Você faz jogo ou combina com esse meio. Agora, se você gosta desse meio, é porque você pertence ali. Você pertence ali, certo? Eu não poderia voltar a viver onde nasci, por exemplo. Eu já não ficaria à vontade. Simplesmente não posso. Eu mesmo não me imagino. Assim como as pessoas que me conhecem não me imaginam morando naquele bairro pobre. Todo mundo que me conhece me criticaria. E as pessoas desse bairro também me criticariam. Porque não pertenço mais ali. Não é verdade isso? Eles diriam que vá embora com seus milhões para outro lugar. Certo ou não? Não é assim? Pensem nisso. E a mesma coisa acontece com as pessoas que te rodeiam. Com os teus amigos. Acontece com tudo. Então a chave é que instruções te deram. Que instruções você está seguindo. Porque talvez te deram instruções erradas. Disseram assim: na casa que você nasceu você tem que morrer. E você já ficou ali. E você não está se prevenindo do contágio das pessoas que moram ali. Certo? Eles aceitam que o teu carro esteja todo sujo e destruído. Eles aceitam que você esteja sem dinheiro. Para eles não importa. Por isso a chave é, anotem ali, se juntem com grupos onde as exigências sejam altas. Exigências que façam você crescer, exigências que façam você estudar. Não fujam dali. Porque tem pessoas que fogem e dizem, não, aqui as pessoas te exigem muito. Que te exigem que você seja diferente, que você se vista diferente, que te exigem demais. Mas é ali onde você deveria estar. Que bom que as exigências sejam altas. Que bom que seja assim. Se junte com esse tipo de pessoas. Onde para você poder permanecer ali, você tenha que saber muitas coisas. Você tenha que ter habilidades em muitas áreas. Você tenha que ter muitos resultados. Você tenha que mostrar sabedoria, ganhos, beleza, saúde. Esses são os lugares onde você tem que estar. Assim como as escolas. Aquelas que são muito estritas, ali onde você quer que teu filho estude. Então você diz, aqui é onde você tem que estudar, meu filho, para que te disciplinem. Porque tem grupos onde as pessoas são muito indisciplinadas. E tem grupos onde as pessoas são muito disciplinadas. Disciplinadas ao vestir,
Se você vai para a piscina, você tem que estar com roupa de piscina. Se você vai jantar, você tem que estar com roupa de jantar. Você não vai como você quer. E você tem que ficar pensando o tempo todo: bom, eu vou para tal lugar, vou para uma reunião, como eu devo vestir? Porque senão eles não deixam você entrar. Assim é como deve ser. Esses são os lugares que você tem que procurar, onde as exigências sejam altas, onde te façam crescer. As críticas são boas nesse ponto. Claro que são boas, porque as pessoas estão fazendo você perceber aquilo que você tem que mudar ainda. Você está muito barrigudo. Aqui não é o clube dos barrigudos. Você fala palavrão. E aqui nós não utilizamos essa linguajar. Tá bom, me desculpe. Ok? Então o teu PIN diz quão bem você está fazendo as coisas. E a chave não é chegar lá, e sim se manter, certo? Não é se disciplinar por 3 meses, e sim se tornar disciplinado. Então isso é importante. Por que você está nessa situação? Bom, talvez te deram instruções erradas. Te disseram: aqui está o mapa, 1º grau, 2º grau, faculdade, título universitário, e depois tudo vem de forma automática. E não é verdade. Eu segui essas instruções, para perceber no final que eu estava aqui, sem dinheiro. Recebia o meu pagamento hoje e 3 dias depois já estava sem dinheiro de novo. Incrível! Eu tive que descobrir que os comerciantes ganhavam mais. Eu os despreciava, mas depois eu mesmo me tornei comerciante. Eu abri a minha própria farmácia e o meu consultório médico. Incrível! Trabalhava de sol a sol e mesmo assim não via a cor do dinheiro. E desde ali eu comecei a me perguntar o que eu estou fazendo de errado. E ainda eu ia rápido. Em 1 ano abri 4 farmácias. Eu ia rápido. Mas não tinha nem para comer. Não tinha dinheiro nem para colocar gasolina no carro. Somente para recomprar mercadoria para a farmácia. E pensei: bom, alguma coisa eu estou fazendo errado. Eu disse: bom, provavelmente falta eu estudar um pouco mais. E então fui fazer meu mestrado e acabaram as minhas farmácias. Somente ficou uma, que agora eu dei de presente para minha irmã. E ali está na pobreza. As minhas farmácias terminaram assim. Eu disse: vou te dar de presente esse negócio, porque não é para mim. Incrível! Então você está nessa situação, talvez porque te deram instruções erradas. Pode acontecer isso, e agora você não tem dinheiro, mas você tenta compensar isso com satisfações, que na prática não compensa, e te perguntam: mas por que você trabalha naquilo? Você não tem nem para comprar um bom carro? Não se preocupe, mas me dá muitas satisfações. Isso é incrível. Que bom que te dê satisfações, mas você precisa também do quê? De dinheiro. Isso você tem que entender. E você não tem que ter medo do dinheiro, porque anotem ali: o dinheiro não muda as pessoas, simplesmente amplifica o que a pessoa já era. O dinheiro amplifica o que você já era antes de possuí-lo. Se você era ruim, com dinheiro você fica pior. Se você era generoso, agora com mais dinheiro você fica mais generoso. Se você gostava de fazer exercício, agora com mais dinheiro você vai ter mais liberdade e mais tempo para fazer exercício. Se você gostava de ficar com a família, agora que você tenha mais dinheiro, você vai poder ficar mais tempo com a família. Entendem isso? Você tinha a tendência de ser alcoólatra. Agora com dinheiro você vai comprar um monte de cerveja e um monte de whisky. Porque o dinheiro é simplesmente uma ferramenta para amplificar o que você já era antes de tê-lo. Não vai mudar você. É assim. Você gostava de se preparar? Agora com mais dinheiro você tem mais tempo para o teu preparo. O dinheiro não vai mudar você, nem vai fazer você ficar ruim. Nada disso. Agora quem mais pensa no dinheiro é quem não tem dinheiro. Quando você tem dinheiro, já não tem que ficar pensando nele. É assim. Então não tenham medo do dinheiro. O dinheiro não vai fazer mal a você. O dinheiro é como a roupa. O fato de você ter um guarda-roupa com 500 ternos
Isso não vai fazer mal. Somente você tem mais roupa para usar. Não é assim como dizer: olha, quando ele não tinha roupa, era uma pessoa boa. E agora que tem 500 ternos, ele se tornou uma pessoa ruim. Isso não é verdade. Tem pobres que matam outra pessoa para roubar dele os sapatos. E isso acontece mais do que um rico mate outros para roubar o dinheiro deles. Só que a televisão e o rádio e a sociedade e as notícias fazem uma má imagem dos ricos. É como se a sociedade não te perdoasse o fato de você ter ficado rico, que você tenha ganhado dos outros. A sociedade não te perdoa isso. Eles procuram um monte de coisas, até descobrir alguma e dizer que você está errado. E não é verdade. Isso não é verdade. Porque se fosse, todos os ricos estariam presos. E não é isso que acontece. A verdade é que tem pessoas que têm fábricas gigantescas, que vendem combustíveis e McDonald's e coisas assim, e que são bastante ricos. Somente por quê? Porque venderam muito seus produtos a muitos consumidores, e é isso que eles fizeram. Fizeram bons investimentos, como este hotel, que dá serviço às pessoas. Isso que eles fizeram. Eles não têm que roubar nada a ninguém, porque eles têm um serviço que muitas pessoas compram. Você diz, mas como é que um quarto custa $500? Como é que você me cobra $500 por este quarto? Não é que eu cobro. Esse é o valor do quarto. $500. Uma vez eu estive em Las Vegas e fui numa loja que tinha uns chinelos que custavam $10 e tinha outros que custavam $30. E eu perguntei ao dono: por que estes chinelos custam $10 e esses custam $30? E ele me respondeu: porque estes chinelos custam $10 e esses custam 30. E eu disse: não, eu já sei, mas por que estes custam 10 e esses custam 30? E ele diz: bom, porque estes custam 10 e aqueles custam 30. Vocês entenderam isso? Aqui é a mesma coisa. Por que um quarto nesse hotel custa $500 e aquele da esquina custa $50? E a resposta é: porque este hotel vale $500 e aquele vale 50. Mas por quê? Como por quê? Porque este custa mais e aquele custa menos, ponto. E tudo que faz que o custo seja maior ou menor é como dizer: por que uma pessoa ganha 10.000 e outra ganha 1.000? Por quê? Bom, porque ele é um homem de 10.000 e aquele é um homem de 1.000. E por que aquele só ganha 500? Porque ele é um homem de 500. Esse é o seu valor. Ele não vale mais do que isso no mercado de trabalho. Atenção, na área econômica, ok? Os chinelos de 10 não podem ser vendidos por 30 e os de 30 não podem ser vendidos por 10. A mesma coisa acontece com vocês. Se vocês são homens que merecem ganhar 10.000, então vão te pagar quê? 10.000. Se você merece ganhar 5.000, então vão te pagar 5.000. E por que a diferença? A mesma coisa que os chinelos. Porque um é de 5.000 e o outro é de 10.000. Agora, seria possível que existam chinelos de 100.000? Sim, poderia ser. Poderia ser que um homem que agora vale 300, depois se tornasse um homem de 1.000 e depois de 5.000? E depois o seu valor seja de 10.000? Sim. Se vocês são muito observadores, vão perceber as diferenças. Vão perceber a transformação. Pessoalmente falando, já se nota quando uma pessoa já vai ser equipe presidente. Já se percebe que ele vai se tornar presidente. Quando ele vai se tornar equipe milionária, já se nota que ele já quase está lá. Assim como aquele que vai cumprir 15 anos. Já dá para perceber. Mas o processo não começou ali. Começou que? Anos antes. Já na faculdade, começam a te chamar de engenheiro ou de doutor. Anos antes. Às vezes você nem aceita o título, certo? Depois você quer que todo mundo te chame de doutor ou engenheiro. Não é assim? O processo do sucesso é a mesma coisa.
Desde hoje você começa a pensar e agir baseado naquilo que você vai obter nos próximos 5 ou 10 anos. E desde hoje, você não vai começar um ano antes de ser presidente, porque esse é um processo bastante longo. Primeiro você desenha mentalmente e depois você conquista na prática. Porque tudo aquilo que o homem já conquistou, primeiro o desenhou o quê? Mentalmente. Esse é o teu primeiro se desenhou mentalmente. Então os teus ganhos, primeiro tem que se desenhar mentalmente. Primeiro você tem que se visualizar morando naquele bairro maravilhoso. E depois você mora lá. Me explico? Tem momentos nos quais você nem sequer pode se dar o luxo de dizer: eu? Será que eu consigo morar desse jeito? Eu não, isso não é pra mim. Até que um dia diz: mas por que não? Eu deveria estar lá. Ali é onde eu pertenço. Esse é o meu lugar. Não é verdade? Eu deveria estar ali. Como é que eu estou aqui ainda? Eu pertenço àquele lugar. E você vai para lá. E sabem o que é incrível? Quando você põe uma coisa como meta, as coisas começam a acontecer. Quando você põe aquilo como meta. Mas claro que você não vai pôr uma meta que você não possa ver. Primeiro você precisa enxergar. Claro que sim. O título, você precisa vê-lo. Primeiro você tem que vê-lo. Primeiro você precisa se ver como sacerdote, antes de ser sacerdote. Primeiro você precisa se ver fazendo goles, para poder jogar com a seleção brasileira. Não funciona dizer: você quer jogar futebol? Então venha para a seleção brasileira. Mas você já jogou antes? Não, mas não importa. Aqui lhe ensinamos. Não acontece assim. É um processo bastante longo. A mesma coisa acontece com o sucesso. O problema é quando você não tem essa meta. Então você está nessa situação, número 1, talvez porque você goste disso. Número 2, porque você não sabe como sair dali. Não te deram os livros, nem os cursos. Você não sabia que o sucesso tem que ser estudado. Você não sabia que a riqueza tem que ser estudada. Mas para mim foi muito fácil naquelas fitas de Jim Rohn. Porque dizia: se você quiser ser feliz, você tem que estudar o quê? A felicidade. Se você quer ter sucesso, estude o quê? O sucesso. Se você quer ficar rico, estude o quê? A riqueza. Eu não sabia disso. Jamais na minha vida tinha escutado falar nisso. Eu sabia que tinha que estudar medicina. E que tem que estudar química. Mas riqueza? Isso eu não sabia. Para mim era muito lógico que se eu queria ser anestesista, tinha que estudar anestesia. Era muito lógico. Mas eu não sabia. Você quer ficar rico, estuda riqueza. Eu pensava: você quer ficar rico, então trabalha muito. E era isso exatamente o que eu estava fazendo. Trabalhando muito. Mas com as instruções que? Erradas. Você paga muito caro ser empregado. Fica muito caro. Realmente, quase você tem que pagar para exercer a tua profissão. Não é isso incrível? Trabalhar muito. Eu pensava que ali estava a solução. E a verdadeira solução é trabalhar pouco, mas servir muito. Essa é a chave. Você trabalha pouco, mas você serve quê? Muito. Seguinte resposta: talvez você está nessa situação porque te deram instruções corretas. Te disseram: aqui estão as fitas, aqui estão os livros, temos um treinamento dia tal, mas você quê? Não entendeu. Número 1, você não as entendeu. Te explicaram as instruções. Te disseram: assim você faz um bolo. Mistura os ingredientes e assim você faz um bolo. Assim você tem que fazer a reunião. E você quê? Não entendeu. Te disseram: esta é a solução. Você tem que entrar nesse negócio. Você vai entrar com um pouquinho de investimento. Você vai montar o teu grupo e você vai começar a ganhar royalties. Mas aquele que não entendeu. Mas como? Não pode ser. Eu acho que eles não vão me pagar. Então ele não entendeu. Então você está nessa situação porque talvez te deram as instruções corretas, de alguém que sabia, de alguém que tinha os resultados, mas você que
Sinceramente não as entendeu. Como chamamos a isso? Dano cerebral. Essa é a forma suave de dizer. Outros chamam de idiotice. Ele não entendeu? Agora talvez te deram as instruções corretas. Você as entendeu perfeitamente, mas simplesmente que você não quis segui-las. Você sabia, e mesmo assim você cometeu o erro. Como chamamos a isso? Aí não tem forma suave, chama-se estupidez. Você sabia que você não devia fumar, e você fumou, e acabou com câncer. Você sabia? Como lhe chamamos a isso? Estupidez. Chama-se dano cerebral total. Retardo mental na máxima expressão. Você sabia que tinha que tomar o produto. Você sabia que tinha que vir nas reuniões. Você sabia que são 10 anos repetidos, semana após semana, sem parar. E você só trabalhou 1 ano e depois parou 9 anos. E você não conseguiu o que você queria. Lógico. E agora você está assim por essa razão. Mas eles não te avisaram? Sim, eles me disseram. Então te disseram? E você anotou? Sim, eu tomei anotações. E você entendeu? Sim, eu entendi. Então por que você não fez? E ele diz, porque eu sou estúpido. Te disseram que era terças, quintas e sábados? Sim, me disseram. Que você tinha que botar anúncios todas as semanas? Sim, me disseram. Que depois você tinha que trabalhar com o teu grupo? Sim, me disseram. Que você tinha que ir a todos os treinamentos e qualificar a tudo? Sim, me disseram. E então o que aconteceu, papai? Por que você não fez isso? E agora todos estamos pobres aqui, nesta casa toda destruída. Olha teu carro. Como está? Olha, minha mãe tem que ficar lavando roupa de outros. Como é isso possível? Mas se te deram as instruções, pai, por que você não fez? Minha filha, teu pai é estúpido e de peito cheio. Não é assim, gente. Pai, não te disseram que você tinha que mudar de trabalho? Sim, me disseram. Mas teu pai amava muito a sua profissão. Mas papai, se você tivesse mudado, você teria me mandado para uma melhor escola. Poderia ter conhecido Mickey Mouse, certo? Que tal que teu filho um dia diz isso? Mas papai, você não seguiu as instruções? Se até em fitas e CDs você tinha isso. E mesmo assim você não quis fazer, certo? Então por que você está nessa situação? Talvez te deram as instruções corretas, mas número 1 você não entendeu. Número 2, você entendeu, mas mesmo assim você não quis segui-las. Incrível! Instruções corretas. Ou talvez te deram instruções corretas e você tentou segui-las, mas você cometeu muitos erros no processo. Você é ruim para copiar. É ruim para seguir instruções. Você tentou seguir as instruções, mas você fez muitos erros. É possível isso? Você tem a receita aqui e na hora de misturar os ingredientes você mistura tudo errado? E é verdade que você tem um pão, mas é um pão diferente daquele que você tinha que ter. Você queria um pão francês e você tirou um pão curitibanês. É possível isso? Que você siga as instruções, mas de forma errada? Diz direita e você vai para a esquerda. É possível isso? O guia está ali te dizendo, Senhor, por aqui. E você diz, não, não, não. Eu acho que é por aqui. E aquele eu acho, ou eu penso que, tem a ver com o quê? Com o teu sistema de avaliação, com a tua filosofia. Aquele eu acho que é o problema. Então uma das coisas que faz as pessoas fracassarem, anotem ali, chama-se erros de cálculo repetidos todos os dias. Erros de cálculo repetidos todos os dias, dia após dia. E quais são os erros de cálculo? Se considerar magro quando na realidade ele está quê? Gordo. Considerar-se rico quando está pobre. Ou considerar-se pobre quando se está rico. Confundir. Eu chamo sistema de etiquetado. Ele diz eu sou sábio, quando na realidade ele é ignorante. Então ele está etiquetando o quê? Ao contrário, ele diz estou saudável, quando na realidade ele está doente. São erros de cálculo repetidos
todos os dias. De fato, Jim Rohn diz, uns quantos erros de cálculo repetidos todos os dias é a fórmula para o fracasso. Por que erros de cálculo? Porque da tua forma de calcular depende o que você faz e o que você diz. E do que você faz e diz, você obtém um efeito. E a soma desses efeitos pode ser sucesso ou fracasso. Porque anotem ali, tudo se acumula. O fracasso se acumula, assim como a poeira se acumula. As dívidas se acumulam, os amigos se acumulam, os ganhos se acumulam e as poupanças se acumulam. Os anos se acumulam, tudo se acumula. É uma frase importante. Tudo se acumula. Agora, o que você quer acumular? Conhecimentos ou ignorância? Então a fórmula para o fracasso é fácil. Uns quantos erros de cálculo repetidos todos os dias. Obviamente a pergunta seria, e por que uma pessoa faria um erro de avaliação e o repetiria todos os dias? Anotem ali. A causa é porque ele acha que não importa. Ele colocou isso na gaveta do não importante. Hoje ele fumou 5 cigarros, mas ele diz o quê? Isso não importa. Hoje não leu nenhum livro e já ficou anos sem ler um livro de sucesso, mas ele diz o quê? Isso não importa. Isso não importa. Hoje ele não tomou o produto, mas ele diz o quê? Isso não importa. Hoje ele não colocou o botão nem foi para nenhuma reunião, nem tentou recrutar ninguém, mas ele diz o quê? Isso não importa. Isso não vai afetar o meu sucesso. Ele não qualificou para este treinamento, mas ele diz o quê? Isso não importa. Estar nesse curso não é importante. Ele não escuta as fitas todos os dias, nem lê os folhetos, nem os livros, mas ele acha que isso não importa. Ele não recomendou isso para seu grupo, mas ele diz, eu acho que isso não importa. Já com que eles usem os produtos, usem o botão e falem com as pessoas já é suficiente. Já temos o sucesso garantido. Eu não acho que isso importa. Ele não usa o computador, mas ele diz, isso não importa. Isso não é duplicável. Ele não está dizendo, bom, vamos ver, se ele conquistou mais do que eu, talvez ele sabe coisas que eu não sei. Interessante. E isso pode te levar direito para o fracasso. Ele não cuida do seu colesterol, porque ele acha que isso não importa. Ele não cuida do seu peso e diz, não, isso não importa. Ele não fez exercício hoje, mas ele acha que isso não importa. E assim, ele leva a sua vida desse jeito. Eu acho que isso não importa, eu acho que isso não importa, eu acho que isso não importa. E a soma de tudo isso termina onde? Você soma tudo isso, acumula tudo, e agora ele tem o quê? Fracasso. E onde começou tudo? Erros de avaliação. Ele tem uma casa toda destruída, mas ele diz o quê? Eu acho que isso não importa. Ele tem um trabalho de ganhos baixos, mas ele diz o quê? Não, isso não importa. O mais importante são as satisfações. É um trabalho honesto. Agora, quanto ganho? Não importa. Já ouviram isso? Não importa, meu filho. Não pergunte quanto vai ganhar. Só veja que o trabalho seja digno, honesto. E já com isso você tem tudo. Mesmo que você não tenha para comprar um carro, não, isso não importa. Tem ônibus, meu filho, que pode levar você. Você não tem que pedir muito. O mais importante é que faça bem o seu trabalho. E deixem que eu lhes diga que é importante que você faça bem o teu trabalho. Sim, mas que você ganhe quê? Que você ganhe bem. Lógico, se preocupe que o seu trabalho não dê somente satisfações, que também te dê que a renda que te permita viver bem. Essa é a chave. Então tem que ver como está seu sistema de avaliação, porque provavelmente requer algumas correções. E como é que eu sei disso? Porque eu sou adivinho. Não é verdade? Como eu sei isso? Pelos resultados. Se uma pessoa ganha 500 reais por mês, ele precisa bastantes correções. Se uma pessoa ganha 5.000 por mês, ainda requer que bastantes correções. Ele não percebe, ele se acha o homem perfeito, ele diz, não me dão porque o sistema é injusto. Não, o sistema é bem justo, dá para quem merece, dá para quem vale.
O sistema é justo. O sistema justo diz, se esta sala vale $100, então ela é alocada por $100. Se esta vale 10, então alocamos por 10. Jamais vamos vender uma coisa de 100 por 10. Ou uma coisa de 10 por 100. O sistema é justo. Não deixam que dirija uma Mercedes quem não merece. Deixamos que tenham os Fuscas, aqueles que merecem. Você merece uma casa de 300 metros, então vamos te dar uma casa de 300 metros. Não colocamos as medalhas de general para quem é teniente. Isso é impossível. Nem colocamos as medalhas de teniente a um general. Isso é impossível. Então o importante é o que você merece. E isso está determinado pelo teu sistema de avaliação. O que você faz todos os dias, dia após dia, depende do teu sistema de avaliação. Porque todo mundo se preocupa por fazer aquilo que é bom, por fazer aquilo que é importante. Ninguém diz, hoje eu vou fazer uma coisa errada. Ninguém. Ou, hoje eu vou fazer da minha vida um desastre. Ninguém faz isso. Ele faz da sua vida um desastre achando que está fazendo tudo certo. Olha que interessante. Onde está o problema? Erros de avaliação. Repetidos todos os dias. Todos os dias. Todas as segundas. Todas as terças. Todas as quartas. Ele vai fazendo erros de avaliação. Ele diz, hoje eu não tenho que ler. Hoje eu não preciso ir no curso. Hoje eu não vou escutar as fitas. Ele diz, melhor eu vou assistir a televisão. Melhor eu vou escutar as notícias para saber o que está acontecendo no mundo. Para ver o que eu posso fazer pelo mundo. Não. Primeiro você tem que melhorar a tua vida. E depois você melhora o mundo. Incrível. Incrível. Erros de avaliação. E agora, por que muitas pessoas fazem esses erros todos os dias? Porque o dia que você fez um erro de avaliação, não aconteceu nada drástico na tua vida. Tudo continua igual. Não caiu a tua casa, teu filho não caiu na escola. Tudo parece que continua igual. E por isso você tem a tendência de fazer aquele erro de novo, no dia seguinte. E no dia seguinte. Certo? Achando que isso não importa. Então, número 1, você continua fazendo porque não aconteceu nada drástico. Chama-se sutileza do fracasso. Você não sente. Hoje você comeu gordura demais e você não sente. Hoje você não leu, mas você não se sente ignorante por causa disso. Só que hoje você é um pouquinho mais ignorante do que você era ontem. Mas você não sente isso. Não tem como medir isso. É pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. E você começa a acumular, acumular, acumular. Não é verdade isso? Que a primeira camada de pó não dá para ver? Uma camadinha de poeira. Você pode jurar que ali não tem poeira. Só quando você vai e passa o dedo ali, você percebe que tinha poeira. A chave é não deixar que se acumule, até você perceber que já é uma montanha de poeira. A mesma coisa acontece com o fracasso. É sutil. Você não percebe. Hoje você fez um erro brutal, mas você não percebeu. Você só vai perceber com o seu efeito acumulativo. Você não percebeu? Incrível! Agora, se essa pessoa tivesse uma consequência drástica, certo? Que hoje não leu o livro e chega na sua casa e ela está pegando fogo. Está pegando fogo? Sim, mas por quê? Porque você não leu Pensa e Enriquece. Ah, meu Deus, então agora mesmo eu começo a ler. Seria incrível. Você não leu O Homem Mais Rico da Babilônia e por isso caíram teus dentes. Oh, então vamos ler todos os dias para que não caia mais nada de mim. Seria incrível. Mas como não acontece nada, você chega em casa e te tratam igual, te dão de comer, tudo continua igual. Você tomou o caminho ao fracasso, mas não se percebe. Vai se perceber daqui a 1 ano, 3 anos, 5 anos ou 10 anos. Ninguém se torna alcoólatra num mês. Ninguém se torna gordo de um dia para o outro. É um processo de anos. Ele foi o quê? Acumulando, acumulando, pouco a pouquinho, pouco a pouquinho. Entendem isso? É tão sutil. O homem está errado, mas ele acha que não. Não, eu não estou errado. Você está errado. Todo mundo acha que está certo. Todo mundo acha que tem a verdade.
No seu sistema de avaliação, ele vai colocando a etiqueta errada nas coisas. E eis ali o problema. Ele acha que está fazendo bem quando realmente faz quê? Mal. Mas para todo mundo que lhe rodeia não está errado. Para todo mundo que lhe rodeia está bem. Então ele entra na confusão de achar que ele está fazendo a coisa certa, porque todo mundo lhe diz que está bem. Está bem. Você diz a ele, você tem que comprar um livro que chama-se Pense e Enriqueça. E ele diz, não. E vai com seus vizinhos. E eles dizem, não, você não deve comprar esse livro. Não compre esse livro. Aqui nós não lemos esses livros, são maus. Não é isso incrível? Ele diz, a minha conta bancária está zerada. E ele conta isso para seus vizinhos. E o que eles respondem? Ótimo, as nossas estão igualzinho. Está tudo certo. Você vai bem, meu filho. Todo mundo fala para ele que está certo. Então ele entra na confusão. E anotem ali. A confusão é causa de fracasso. A confusão. Você pode acordar e ter 3 minutos de confusão. E dizer, bom, acabo de acordar, estou um pouco confuso. Mas você não pode ficar 10 anos confuso. Você não pode ficar 10 anos e alguém pergunta o que aconteceu e você diz, não, continuo confuso. 20 anos depois e você diz, o que aconteceu? Continuo confuso. Você não pode se dar esse luxo. Confusão sim, 3 minutos de manhã e acabou. Você derruba a televisão porque acabou de acordar. Mas você não pode ficar o dia inteiro confuso, porque a confusão é causa de fracasso. E é uma coisa que temos que evitar. Então não acontecem coisas drásticas quando fazemos erros de avaliação. Tomara que acontecessem. No final da primeira semana, não parece que você está fazendo nada de errado. No final do primeiro mês, não parece que algo está errado. Só no final do primeiro ano, ou depois de 3 anos você percebe. Aos 20 anos, às vezes você percebe. Eu tive que trabalhar 3 anos para perceber que por aí não era o caminho do sucesso. Mas tem pessoas que ficam 20 anos no mesmo emprego para perceber que por ali não era o caminho. 20 anos da sua vida perdidos. 40 anos da sua vida perdidos. Até que um dia ele se permite que alguém fale para ele da oportunidade e aceita a oportunidade, porque a oportunidade esteve ali, chamando por ele. E ele nem conta se deu. Ele dizia, não, eu estou certo, deixa eu comprovar isso para você. Mais 10 anos, eu vou provar para você que eu estou certo. E fica ali estagnado, patinando. Uma pessoa inteligente, que estudou muito, um homem preparado, ficou quê? Estagnado. Não é isso incrível? Não é isso incrível? Então evitem ter esses grandes erros de avaliação, porque podem fazer o quê? Uma grande acumulação de fracasso. Erros de avaliação. Ser tolo, mas se achar inteligente. Ser seguidor e se achar líder. Estar necessitado e dizer que você tem tudo. Ser ignorante, mas se achar sábio. Estar junto do lado do mestre e não aprender. Querer mudar os demais e não começar mudando você próprio. Jim Rohn diz bem, e anotem ali, para que as coisas mudem na tua vida, você tem que mudar. Para que as coisas mudem, você tem que mudar. A pergunta é, o que você quer que mude? Você quer que o teu matrimônio mude? Anotem ali, você tem que mudar. Você quer que os teus ganhos mudem? Anotem ali, você tem que mudar. Você quer que teu nível de vida mude? Então você tem que mudar. Você que tem que mudar. Você quer que a tua figura corporal mude? Então você tem que mudar. Muito bem. Então vai acontecer o que eu suspeitei. Que das 10 às 5 não iria ser suficiente. Porque amanhã tenho que fazer um treinamento diferente. E estamos na metade ainda. Teremos que fazer um outro treinamento então. E vocês vão ter que qualificar de novo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vocês tiveram suficientes informações. E já cobrimos tudo o que está nas fitas de mentalidade originais. O que vocês devem fazer é colocar isso em prática e ver o efeito que vai ter nas suas vidas. Porque aqui está o básico. Nós falamos do fundamental,
Mas o que você tem que fazer é colocar isso em prática. É tudo o que você tem que fazer. Muito bem, foi muito bom estar com vocês. Nos vemos na próxima.